Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Aulão semanal. Bom, pessoal, hoje nossa aula é sobre o marketing digital atóxico. Vamos aguardar o pessoal chegando. A gente tem que aprender a se promover, a criar conteúdo digital, mas de uma forma saudável, né? Não dá para virar propagandas de Jequiti, né? Propaganda das Casas Bahia, que aí ninguém merece. A gente se torna um purgante, né, para os outros, não dá. Vamos lá. Pessoal chegando. Bom, pessoal, vou iniciar, né? Primeiramente, feliz dia para todos nós enólogos, né? Hoje é um dia bem especial para todos os profissionais aí, meus colegas da área. Então, né? Feliz dia do enólogo aí a todos. Vamos lá e vamos fazer a diferença no mundo do vinho, né? Que é o que importa. Bom, pessoal, deixa eu só colocar aqui meu resuminho. Bom, hoje nós vamos falar então, né, de marketing digital atóxico. Para quem não sabe, né, antes de eu vir para Bento Gonçalves, eu era bolsista, né? Olá, pessoal. Era bolsista da universidade do curso de marketing. Eu tinha optado por fazer o marketing lá no Rio, né? Pela parte da criatividade e tal, tinha essa ideia, né, de que a faculdade de marketing iria me levar para esse caminho. Sempre gostei, sempre tive um lado criativo, né, apurado. Obrigada, Cris, para ti também, parabéns. E, né, como eu havia já me decepcionado com a perfumaria, né, já tinha engavetado o meu sonho, resolvi migrar para as artes. Então, não era arte propriamente dita, até cogitei fazer faculdade de artes, né, mas era aquela coisa assim, ou eu ia ser professora de artes, né, ou isso, porque não que eu era artista mesmo, né. Obrigada, Tamara, obrigada. Bom, pessoal, então, né, aí fui para a faculdade de marketing. Entrando na faculdade de marketing, né, até gostava bastante das matérias em si, da estrutura curricular, mas eu tinha muitos colegas, né, e que eram aqueles marqueteiros mesmo natos, né, e que eu via que eu era péssima, né? Eu sempre odiei vender, assim. Eu só vendia quando era criança, né? Que eu gostava de vender as minhas coisas que eu fazia porque eu acreditava nos meus produtos, né? Era diferente. Era a veia empreendedora já no sangue, né? Mas não que eu queria, né, ser marqueteira de ficar divulgando outros produtos dos outros, enfim, isso aí eu sempre fui péssima. Então, né, acabei me desencantando um bocado com esse ramo de marketing, o marketing convencional, que é aquele marketing que as pessoas vendem até a mãe, praticamente, né? Isso daí, pra mim, não tem cabimento, né? Pra eu vender, realmente, eu tenho que vender algo que eu acredito, né? Que vai levar uma transformação pra minha pessoa, aí eu consigo, né, algo natural pra mim, porque eu enxergo que eu tô fazendo algo além, né? Que eu tô realmente ajudando, né, e tal, aquela pessoa que ela precisa daquilo. E quando eu vim para o marketing digital, né, que foi um novo universo, me deparei com a mesma situação, né? Para quem já tá aí migrando, já tá no marketing digital, já tá empreendendo, né? Já sabe, provavelmente já se deparou aí, né? Com algumas estratégias e tal, né? Da gente empreender online. E às vezes, né? Olá, Paulo. Muitas vezes a gente vê um marketing convencional também, um marketing apelativo e um marketing tóxico, né? Que é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre como fazer diferente. Então, né, inicialmente eu tinha criado meu canal no YouTube e tudo, mas não tinha pensado em criar produtos digitais, em viver disso, porque essa era a minha única referência. Era um marketing apelativo, né? Era aquela coisa de vitrine das Casas Bahia, ou muito institucional, né? 880. Então eu não conhecia esse lado humano, realmente, né? Um marketing humano que existe. Então acabei, né, postergando aí o projeto, né, a ideia. Fui estudar, né,
resolvi, né, vou seguir na área acadêmica mesmo e tal, fui fazer o mestrado. Quando voltei, né, estudando mais a fundo o marketing digital, eu descobri, né, essa questão do marketing autêntico, né, que há sim uma forma de fazer marketing de forma saudável, né, o marketing digital autêntico. E essa é a forma que eu acredito, né? Eu não consigo me identificar, né? Cheguei a estudar lançamentos e tal, aquelas formas convencionais, né, onde você só visa o lucro praticamente, né, onde você vê os seus clientes como números, né, que é assim que acontece, infelizmente a gente tem que dizer a verdade, né, você pensa, vou pagar tanto lead, né, o lead é a pessoa que tá ali por trás, né, que tá clicando no seu conteúdo e ela vira um número, né, isso pra mim é muito insensível, não dá, não é, pra mim não é sustentável, eu não consigo trabalhar dessa forma, né, pensando que, então eu tô olhando aqui o número de pessoas e são só números, né? Você fica focado, você perde a noção das coisas. Quando você se vê, já tá perdido ali naquele marketing convencional onde as pessoas se tornam números. Isso pra mim não tem sentido. Então não me preenche, né? É um marketing onde você olha só o resultado imediato, né? Que são os números, mas que a longo prazo, pelo menos assim, acho que para pessoas mais sensíveis isso aí não tem como, né? A gente se sente até mal. Então é a mesma forma, né, do marketing físico, só que no digital. O pessoal banalizou, né, o marketing digital, porque o marketing é uma coisa muito bonita que dá para ser realmente, né, um instrumento de transformação, você promover, levar os produtos para as pessoas certas, né, algo natural, né, a venda, a gente não tem que ter aquele tabu com a venda que a gente tem. Por que a gente tem esse tabu com a venda? Porque, né, a referência, pelo menos pra mim, a minha referência de venda é essa venda que você empurra qualquer coisa, que você vai na loja, está vestindo a roupa, a atendente já traz mais um monte de coisa pra você provar, tá horrível, você vê que tá horrível e a vendedora tá lá, tá lindo, minha filha, essa é a minha referência, né? Então, Deus me livre, eu tenho pavor disso, né? Mas dá sim pra fazer diferente. Bom, pessoal, quando, né, eu comecei a estudar os infoprodutos, tem um infoproduto aí que eu bato na tecla, né, que eu falo aí com o pessoal, né, as pessoas às vezes vêm me pedir dicas e tal, dizem que querem lançar um e-book, né? O e-book é um infoproduto, por exemplo, que a ideia, o conceito é bacana, né, mas banalizou. Então, assim, por essa questão desse marketing feito de forma errada, né, que as pessoas queriam capturar leads, né, pegar os contatos só para depois estar entupindo a pessoa de e-mail, né, você joga uma isca digital, que é o e-book, né, e a pessoa cai lá como, né, como um trouxa e você pegou o contato. Esse tipo de marketing, sinceramente, assim, pra mim, vocês não vão me ver promovendo. Então, por isso que eu já falo de cara, né, que e-book pra mim depende muito do e-book que você vai fazer, né? Só se você realmente vai entregar uma transformação naquele e-book, mas se é só realmente um conteúdo que a pessoa não vai. Às vezes a gente baixa e-books e nem lê, né? Essa é a verdade. Eu já caí 1000 vezes nessas iscas, hoje eu já sei, já não caio mais. Mas assim, quem já não caiu, né? Então, se você realmente quer fazer algo, entrega, né? Eu acho que e-book, por exemplo, para mim só funciona quando é muito visual, né? Quando você tem ali ou um checklist, entrega uma aula gratuita, sabe? É muito mais, realmente você está entregando muito mais valor, né, uma transformação mais a fundo, já para alguém que tem interesse em realmente consumir um conteúdo teu já de fundo de funil, né, um conteúdo já mais denso, que já tem aquela conexão contigo e que tá disposto a ficar ali, né, assistindo uma aula tua. Eu acho muito mais vantagem do que entregar um e-book, por exemplo, capturar um contato que às vezes não é a sua persona, né, muitas vezes não é a sua persona, tá? Então, por isso que eu falo tanto do e-book, né? Porque ele foi usado muito de forma errada e, né, agora já vulgarizou, banalizou, ninguém mais dá crédito pro pobre do e-book. Bom, pessoal,
quando a gente tem um marketing aí tóxico, né, digital tóxico, ele trabalha na base da manipulação, né? A gente trabalha com algumas emoções, onde a gente vai estar usando de gatilhos mentais, né, de copies ali, que realmente vão estar despertando emoções que não são boas, tá? São emoções, de repente, de ansiedade, né, de que você é a única solução, né? E aí você manipula a pessoa para... Ah, tá, então você é a solução, o único caminho, né? Você não dá o livre-arbítrio para a pessoa. Ela compra porque ela se sente intimidada, praticamente, né? Isso é o marketing tóxico, tá? Então, a gente vai fugir disso. Então, o marketing que a gente vai trabalhar é um marketing de transparência, tá? É claro que eu não tô falando, né? A gente vai comercializar... Caiu aqui a minha luz, bom... A gente vai comercializar, a gente vai promover o nosso produto, mas sem manipular, né? A gente vai mostrar, tem sim outras opções e tal, e a pessoa vai concluir que nós somos a melhor opção para ela, né? Mas não porque a gente vai estar, né, intimidando, né, gerando ansiedade e tal, mexendo com a emoção de forma negativa. Tá? Então, assim, existem gatilhos mentais positivos, né, e são com eles que a gente vai tá trabalhando, né? E não, eu nem gosto, na verdade, desse termo de gatilho mental, porque eu acho que fica muito também, né, já parece que a pessoa tá sendo sempre manipulada, né? Mas é envolver realmente a pessoa na história, que ela possa se identificar, se enxergar ali, e aí por livre escolha ela opta pelo seu produto, tá? Então é dessa forma transparente que a gente vai fazer o nosso marketing. Quando eu enxerguei que existia isso, né, que é o caminho aí, da escola que eu venho, do marketing aí de transparência, do marketing autêntico, eu me encaixei. Aí eu fiquei, poxa, tá, assim eu quero fazer, assim eu quero trabalhar no digital, quero criar meus infoprodutos, e assim até eu tenho coragem de vender, né, de promover, de estar divulgando, porque é prazeroso, é transparente, né, então só vai estar adquirindo quem realmente acha, né, se identifica ali com a sua proposta. Bom, pessoal, vamos lá, né? Não vamos gerar infoxicação, né? Hoje em dia, tá, a internet, né, a tecnologia, eu sempre falo pra gente usar, né, de uma forma sábia, usar a tecnologia a nosso favor, não dá pra ficar parado no tempo, a gente tem sim, né, que tá se atualizando, mas tomar cuidado aí, né, pra gente não ficar criando conteúdo inútil, tá? Que é assim mesmo, né? Que é só pra você entregar, de repente, números de palavras, né? Ah, eu tenho que postar todo dia, então eu posto e não tem nada ali por trás daquele seu conteúdo, né? A pessoa que leu, ela só perdeu o tempo dela, né? E claro que isso daí ela vai passar já a não ler, não absorver o seu conteúdo com o tempo. Mas vamos nos preocupar em cada conteúdo que a gente entrega, a gente já gerar uma transformação, tá? Pode ser pequena, né? Dependendo aí se é o conteúdo ali mais de entrada, né? De vitrine, que a pessoa tá chegando agora no seu perfil. Tem que ser um conteúdo assim, mais atrativo visualmente, mais didático, assim, uma solução mais imediata. Mas quando a gente pensa em conteúdo já, né, para as pessoas que já estão nos seguindo, que já estão vendo nossos stories, então já é um público que está aquecido, né, a gente pode trabalhar mais textão, a gente pode trabalhar uma transformação, um conteúdo, né, um vídeo mais longo, tá, que essas pessoas elas vão estar preparadas para receber esse tipo de conteúdo, tá, e sempre levando transformação, não é ficar aqui enrolando e não falar nada, né, do que tem que ser feito, do que tem que ser, né, resolvido. Você tem a solução, então entrega no seu conteúdo gratuito já, tá? Bom, pessoal, como que a gente sabe se o nosso conteúdo ele tá sendo tóxico, né? Tá, Carol, tu falou isso aí, já consigo entender, já vejo. Tem também, né? Tem os dois lados, eu acho, do tóxico. Tem o tóxico mesmo agressivo, né? Que é aquele que você realmente se sente, meu Deus, né? Jequiti ali, eu não sei vocês, mas eu quis dizer do Jequiti porque pra mim eu chego a ficar nervosa quando eu vejo aquele negócio pulsando na tela que parece que é uma mensagem subliminar. Isso
Isso pra mim é totalmente tóxico, né? Parece que você vai acordar no meio da noite a Jequiti. Eu não sei de onde que aquilo funciona, mas tudo bem, né? Deve funcionar para alguns, sei lá. Mas a gente tem um marketing também frio, né? Um marketing... Sim, frio, né? Que, por exemplo, né, a gente tem aí inúmeras agências de publicidade que tomam conta aí, né, dos empreendimentos, né, dos perfis, por exemplo, no Instagram, e que fazem aquela comunicação super fria, né, super feliz dia do enólogo, aí tá aquela coisa só, né, feliz dia dos pais, a mesma coisa, né, se não impacta de nenhuma forma. Isso daí também é péssimo, tá? Eu dei a dica aqui nos stories, né, porque o pessoal tava querendo, né, quero atrair o meu aluno e tal, impactar o meu aluno. Primeira coisa, a gente tem que ter um perfil profissional, tá? Por mais que você use, eu uso lá o Carol de Abreu, é o meu perfil que eu vou usar profissional. Até indico, tá, pessoal, vocês usarem o perfil pessoal de vocês. Mas o posicionamento tem que ser profissional, tem que ser estratégico, tá? Tem que ter tudo que você vai postar. Hoje, por exemplo, eu fiz o post do Dia do Enólogo. Vocês vão ver ali que não é Feliz Dia do Enólogo, não é isso. Ali eu já falo, né, já falei que eu não me via como enóloga. Por quê? Porque eu sei que a minha persona, ela tem esse problema, né? Ela não se valoriza, ela valoriza muitos outros e ela não se valoriza. Então, assim, tem uma estratégia. Quando eu pensei, é dia do enólogo, então eu vou postar só algo pra mim? Não, não é. É sempre pra minha persona, é sempre estratégico pensado. Então, quando a gente tem esses perfis muito institucionais, né, que às vezes o pessoal acha 880, né? Então tem que ser totalmente profissional, mas fica frio, tá? Então a gente tem que cuidar muito com isso, tá? Por mais que seja profissional, que você esteja fazendo a sua propaganda, não fica aquela vitrine, Casas Bahia, né? Se vocês veem quando eu faço, né, quando eu tô em lançamento e tal, matrículas abertas, corre, não sei o que, eu uso um humor, né, brincando e tal, dá uma leveza. Não façam esse negócio assim de vitrine, de compre já, que isso daí não funciona, tá, gente? Humanizar, né? Sempre o segredo é humanizar, tá? Então, assim, tem que ter estratégia no seu conteúdo, em qualquer fase que você esteja, tá? Seja um carrinho aberto, seja ali trabalhando a consciência da sua persona em qualquer momento, né? Pré-lançamento, enfim. Sempre conteúdo estratégico. Não é postar por postar sem pensar no porquê você está criando aquele material, aquele conteúdo, tá? Isso é a primeira coisa que a gente faz, a gente comete um erro, né? Normalmente a gente pensa no formato primeiro. Hoje eu vou postar uma foto, hoje eu vou postar um carrossel. Vou fazer carrossel do quê? Vou fazer um carrossel do vinho rosé. Totalmente errado. Primeiro você pensa o que você quer, qual é o seu objetivo com aquele post, tá? E aí depois você, né, vai pensar e tal, só depois que vem o formato, tá? Depois você pensa como e tal, e é assim. Mas primeiro o objetivo, tá? E tem que ser objetivos ali ricos, cada dia um objetivo diferente, né? Senão fica um perfil pobre, né? Não fica sem estratégia. Bom, pessoal, então, né? O que acontece quando a gente começa a postar sem estratégia, né? Fica tóxico porque você vai lá, né? As pessoas entram para meio que tirar dúvidas, né? Você vira aquela solução pontual. Eu, por exemplo, eu posto muito de vinho, cada dia eu posto, tô falando de um vinho diferente e tal, e aí as pessoas elas vão entrar ali meio que, né, Wikipedia, para consultar. Eu sei que a Carol ela posta sobre vinhos e tal, ela dá um parecer técnico bacana. Mas assim, a pessoa ela não tem dúvida de vinhos todo dia, tá? Vamos ser sinceros aí, né? Aceitar. E aí ela, depois chega um tempo, ela já saturou, ela já aprendeu o que tinha que aprender e deixa de te seguir. Porque ela não criou aquele vínculo contigo, você é só uma fonte, né? Só uma fonte de consulta, um Wikipedia, né? Uma Barça. Então, pessoal, por isso, né, que a gente tem que ter estratégia, ter um conteúdo humanizado para criar essa conexão, tá? Porque senão a pessoa vai entrar ali, é como o posicionamento que as pessoas fazem, né, na base do preço, né, que eu acho muito arriscado, né, quando a pessoa fica só dando desconto. Você fica dando desconto, aí a pessoa vai lá e comprou uma vez, né, porque tu tava mais barato, mas amanhã o vizinho tá mais barato, ela vai no vizinho, você não fideliza o cliente. E quando a gente fica assim entregando só conteúdo técnico, né, sem humanizar, ou conteúdo sem estratégia, é isso que acontece, você não vai fidelizar o seu seguidor, tá? Então, pessoal, estratégia, tá? Na hora de criar o conteúdo, na hora de se promover. Criar conteúdo aí na base do achismo,
né? Então isso também é totalmente tóxico, né? Você não dá, por mais que assim seja só um conteúdo rápido, tá, gente? Não dá pra ser na base do achismo. Você tem que dizer o porquê que você acha aquilo, né? Não é pra ficar entregando, né? Ah, tá, tem um artigo tal, né? Fiz uma revisão desse artigo, mas sempre cita uma fonte ou outra, né? De onde você tirou aquela informação, né? De repente você teve um curso que você fez, traz, né? Os nomes profissionais e tal. Não fica dizendo que é algo, é a Carol que acha isso, né? E ela tá certa, porque não é assim, né? A gente sabe que cada pessoa tem uma opinião diferente. Então, se você cria todo o teu conteúdo pautado em achismos, né, não é tóxico isso daí, tá? Porque é o rebelde sem causa, né? Eu até botei aí, tá, os sabotadores, e é um rebelde sem causa, quando você fica criando conteúdo na base do achismo. O conteúdo, ele precisa ter sabor, né? Ele precisa ser atrativo, mas ele precisa nutrir também, tá? A gente precisa sempre nutrir a nossa audiência. Quando o seu conteúdo ele não é amigável, tá? Então, ele realmente, né, a pessoa, ela lê, acha difícil, né? Ela não consegue se enxergar ali. Por isso que eu falo que quando a gente vai criar conteúdo, a gente tem que criar como se a gente estivesse falando com o nosso melhor amigo, tá? Essa live aqui é a minha forma de me expressar. Para quem me conhece pessoalmente, sabe que eu falo assim, sabe que eu me comunico assim. Eu não fico aqui utilizando outras palavras, buscando, sabe, um vocabulário que não é meu para estar agradando vocês ou para estar impressionando, né? Porque provavelmente eu não vou estar agradando ninguém, eu vou estar só tentando impressionar, e não é essa estratégia. A gente tem que ser autêntico, né? Então tem que entregar um conteúdo amigável. É como se realmente você estivesse falando com seu amigo, né? Como que a gente fala com o nosso amigo? Como que a gente se faz entender, né? A gente mantém tudo, é muito rico em detalhes, né? Quando a gente vai contar uma história para um amigo, como que é, né? Você não chega, eu fui num restaurante e deu, né? Você vai contar todos os detalhes, como que você se sentiu no caminho, né? Como que tava aquela comida, o cheiro, o gosto, como que foi o atendimento. Você começa a nutrir a história de detalhes que a pessoa, o seu amigo, ele se enxerga, ele começa a ver, né? Se enxergar na situação. Assim que a gente tem que se comunicar também. Sim, que a gente tem que criar o nosso conteúdo, tá? Então, pessoal, se a gente tá criando um conteúdo, porque às vezes a gente cai, né? A gente tem que cuidar muito, né, nesse detalhe. Quando a gente é especialista, que a gente é da área técnica, a gente acha que algumas coisas são óbvias, né? Ah, tá, isso daqui pra mim já é óbvio, né? Esse termo eu uso todo dia, todo mundo da minha área utiliza esse termo, logo minha audiência ela já tem que saber isso, ela já sabe isso. E não é assim, tá? Então, sempre que a gente vai utilizar um termo, né? Se você quer educar a sua audiência, que ela aprenda novos termos, sempre diz o que é, né? Tá sempre chegando gente nova no nosso canal. Então você tem que ter esse cuidado. Ah, tá, Carol, já falei isso há 2 meses atrás. 2 meses atrás, com certeza, não eram as mesmas pessoas que estavam consumindo o seu conteúdo. Todo dia chegam novas pessoas. Então você vai ter que estar repetindo isso todo dia, Carol? Sim, vai ter que sim, né? Realmente você tem que ter esse cuidado e olhar com carinho para todas as pessoas novas que chegam ali, tá? Então, conteúdo amigável, tá, pessoal? Não realmente tem que ter um esforcinho, né? Tem que ter uma vontade de querer se fazer entendido, tá? Então, senão, né? Senão o seu conteúdo aí vai se tornar tóxico também, chato. Sabe aquelas pessoas que dão aulas, assim, difíceis? Né, que parece que é mais para aparecer do que, né, não só aulas, né, a gente vê aí nas mídias sociais várias pessoas que se posicionam dessa forma, que querem mostrar que sabe. No nosso setor, né, quantas pessoas não se posicionam dessa forma, que querem usar mesmo palavras difíceis, que querem descrever o vinho de uma forma, né, rebuscada. Olá, Paola. E acaba se tornando um conteúdo tóxico. Não faz mal quando a gente tá no meio dessas pessoas, os enochatos aí, os snobs do vinho, que ficam falando difícil, que ficam, né? A gente não se sente parte, a gente se sente excluído. Então é disso que eu tô falando, tá? Isso daí é criar conteúdo tóxico. Outra coisa, né, que a gente também pode se tornar tóxico é quando a gente delega, né, a nossa produção de conteúdo. Como eu falei, a produção de conteúdo ela tem que ser muito humanizada e ela tem que levar você, ela tem que levar quem está por trás, né, do negócio e tal.
do produto. Então, é você. Eu acho assim, até dá, né? Se você já atingiu um patamar que você, né, realmente precisa delegar as funções, eu delegaria todas as funções menos a produção de conteúdo, porque eu acho que a produção de conteúdo, ela realmente tem que mostrar ali o meu posicionamento, a minha opinião. Isso daí é muito difícil você conseguir passar, transmitir para outra pessoa, reproduzir de uma forma que realmente fique ali autêntico, que a pessoa enxergue a Carol, né? Se não é ela que tá fazendo. Então, assim, delega o tráfego, delega responder, né, as mensagens e tal, cuidar de WhatsApp, cuidar de landing pages, essas coisas. Mas a criação dos conteúdos, né, de repente o design você pode delegar, mas assim, a criação dos conteúdos, eu acho que não dá para delegar, né? Sabe assim, o telefone sem fio, quando a gente vai, né, no início da brincadeira, tá lá, né, passei a mensagem. Depois, no final, chega aquela mensagem toda distorcida, né? Porque, claro, é muito difícil, você não vai conseguir transmitir da mesma forma que o outro, né? A gente vai sempre colocando um temperinho nosso, quando vê, já mudou tudo, né? Então, quando você começa a delegar a produção de conteúdo para outras pessoas, perde a essência. E aqui a gente está falando, né, o marketing atóxico é um marketing autêntico, tá? Então tem que ser você. Então não delegue a produção de conteúdo. Bom, pessoal, vamos lá, né? Então tá, agora vocês já entenderam como que pode se tornar tóxico, né? Mas eu vou trazer também uns exemplos mais mão na massa, assim, mais realmente que vocês consigam perceber numa forma mais aplicada ao marketing digital, né? Como que isso é usado, né? Esse marketing digital tóxico mesmo, né? Peguei aqui um conteúdo, né, do Diego Seio, que ele é um escritor e ele trabalha, né, a escrita realmente de forma sensível, de forma você fazer um marketing, né, uma comunicação de maneira atóxica, né, de maneira saudável. Então ele faz um comparativo, né, entre títulos tóxicos, títulos atóxicos, né, que a gente pode estar utilizando aí, porque é claro, é marketing, a gente tem que promover, a gente tem que chamar atenção, certo? Só que eu preciso apelar? Não preciso, sabe? Dá para chamar atenção de uma maneira saudável, tá? Então, assim, como que o pessoal que cria esses títulos, né, essa comunicação tóxica faz? Eles são apelativos, como eu falei, eles simulam urgência, né? Então, normalmente, é aquele, né, que eu tava falando muito antigamente, né, o ligue já, né? Não sei se vocês se lembram aí, eu esqueci qual que era o nome do cara lá do horóscopo, né, na televisão, que ele ficava naquela coisa do ligue já, né? Você fica num desespero, eu preciso saber o meu futuro, o que vai acontecer amanhã, você se sente pressionada realmente a descobrir. Só ele sabe do teu futuro, né? Então, tu precisa realmente ligar já pra saber resolver todos os teus problemas, sabe? É esse sentimento que eu tô falando, né? Com certeza vocês já se depararam com isso aí na internet, né? A gente hoje vê, né, uma chuva de infoprodutos, né, de soluções imediatas. Então, tem muita gente fazendo dessa forma, tá? Promessa exagerada, né, milagrosas. Você vai conseguir isso em 7 dias. Isso, sabe, assim, aquela solução, você agiu errado toda a vida, de um dia pra noite você vai mudar e ter a solução, né, os milagres. A gente come errado toda a vida, aí de um dia pra noite aquela dieta, aquela pílula mágica vai resolver nossos problemas, né? Tipo de coisa que a gente, claro, né, tá ali alimentando, né, a solução que a gente quer ouvir. Então a gente vai lá e se convence de que aquilo vai funcionar, né? Porque é bom para todos, né? É bom para mim, bom para os outros e tal, e depois é claro que não funciona. Bom, eles ditam regras, né? Então, assim, ditam regras e que a única solução é aquela pílula, né? Aquele emagrecedor com aquela agora tem, né, sei lá, tal princípio ativo que vai fazer o milagre. É só aquele produto, né? Tem muito disso também, questão dos alimentos, né? Hoje é a linhaça, que é o milagre. Amanhã é não sei o quê. Porque estão pagando ali para promover, a gente sabe que é assim, né? Tem que dizer a verdade. Pro vinho aparecer na televisão, o suco de uva aparecer na televisão, para fazerem matérias de que é saudável, a gente sabe que rola, né? Que tem que pagar para aparecer. E aí depois no dia seguinte tá todo mundo, né, achando que é só aquilo que vai ser a solução. E não é assim. A gente sabe que é o equilíbrio, né, de toda uma alimentação, de todo um consumo, é igual
igual, o vinho faz bem à saúde e tal. E aí você se alimenta tudo, né, faz tudo errado, não, é super sedentário e fica tomando vinho e achando que vai ser um milagre, né? Então, assim, é tudo nesse sentido, né? Isso é um marketing tóxico. Agitam dores, né? Apontam o dedo, então, né? Que tipo assim, tu já tá, né? Sei lá, tu tá mal ali, tu tá fora de forma por culpa sua, né? Porque você fez errado a vida toda. Você começa a se sentir mal, dá realmente aquelas inseguranças, sabe? Você fica com medo de estar fazendo coisas erradas. Você começa a ter aquela responsabilidade, aquela culpa mesmo, né? Que você fica se sentindo, você é responsável, né, por estar daquele jeito, né, e tal. Então, assim, se você não fizer aquilo, não tomar aquela decisão, a culpa vai ser sua, tá? Então você vai pagar as consequências. É meio que assim, nesse sentido. Exatamente, Paula, dá a impressão de que tudo é muito fácil, né? Que é tudo muito milagroso. Então, assim, né, deixa eu citar aqui alguns. Eu acho que já deu para clarear bem o que é realmente o marketing tóxico, né? Então, vamos lá. Deixa eu citar títulos, né, de matérias aí, de conteúdos que são tóxicos. 5 sinais que seu projeto não vai dar certo. O que você sente quando você lê isso, né? Você já fica, meu Deus, meu projeto não vai dar certo. Aí você já vai lá querer saber quais são os sinais, né? Porque é ele que tem a solução, né? Se eu não fizer aquilo, se eu não ler esse conteúdo, meu projeto vai dar errado. Aí já começa, sabe? Tipo, pra quem né? Igual a mim, que é daquelas pessoas que começam a sofrer por antecipação e que já monta um acidente na cabeça, bom, funciona, né? Você realmente começa já a sofrer, já começa a sentir os taquicardia já que teu negócio vai dar tudo errado, né? E tu tá sendo manipulado, né? Tá bem bonito ali. 4 temas que você nunca deve mencionar nas suas lives, né? Isso é um título tóxico. É tipo uma chantagem, né? Praticamente. Você entra ali, você já fica com medo. Caramba, será que eu fiz isso? Será que eu falei sobre isso nas minhas lives? Né? Você já fica querendo entrar por causa disso, né? Porque você já fica se sentindo culpado, né? O guia definitivo de engajamento no Instagram. Carol, isso aí tá tranquilo, tá de boa, né? Guia definitivo, né? A gente sabe que o Instagram é uma ferramenta que tá ali mudando o tempo todo, né? E o guia definitivo é como se você fosse resolver todos os seus problemas ali, né? Que como, tipo, você não vai mais precisar de nenhuma informação, é só aquilo e deu, né? Então a gente sabe que não é nada disso, né? Então você tá manipulando a sua audiência, né? Porque na verdade você não vai entregar uma solução definitiva, né? Pra ele tá dominando o Instagram. Exatamente, Paulo, nada é definitivo, né? Então, isso daí é um tipo de manipulação tóxica, tá? 3 erros de gramática que vão acabar com a sua reputação. Olha só, aí tu já fica, né? Meu Deus do céu, né? A Carol falando né ali direto, falando aí cheio de gíria. Meu Deus, a minha reputação foi por água abaixo, né? Você fica com um sentimento ruim. Então, isso também, né? A regra de ouro para fazer sucesso e enriquecer. Pronto, né? Aí, pá, já cresceu o olho, né? Agora eu tenho aqui a solução milagrosa, vou enriquecer do dia pra noite. É aquela solução fácil que a gente quer, né? Pra dar aquela massageada no ego, convencer a gente que a gente não precisa de esforço, né? Então, não é vida real, né, gente? A gente sabe que isso aqui não é realidade, tá? E como que a gente não consome esse tipo de conteúdo? Se a gente parar para analisar aí no nosso dia a dia, a gente não tá consumindo esse tipo de coisa? Às vezes no YouTube você vai lá buscar uma solução de algo pro próprio Instagram, né? Ó, legal, hein, Paola? Isso aí, ser disruptiva, né? Vai criar um conteúdo bom, né? Já pra meter o pau aí, pelo que eu posso imaginar, já sei que já vai sair uma coisa boa, né? Realmente, assim, a gente pode usar, por exemplo, isso aqui no sentido de desmistificar mesmo, sabe? Assim, que a pessoa vai chegar ali achando que é um negócio, né? E você mostra que não é nada daquilo, né? Mas, assim, tem que ser muito pontual, né? Dá pra usar de maneira inteligente, mas, assim, eu acho, assim, tem gente que usa isso aqui direto, né? E aí
é baseado o marketing nisso, né? Eu já vi muitas pessoas utilizando isso já justamente no sentido contrário, né? Não tem a comunicação dessa forma e aí usa lá pra atrair aqueles haters, né? E aí eles vão entrar lá achando que vão ver uma coisa e quando tu vê, tu entrega outra, né? Isso é bacana. Isso aí, ó, pessoal de Jundiaí, sejam bem-vindos aqui na live, né, o Brasilzão todo. Bom, Paola trazendo aí, né, pessoal de Jundiaí só pode. Bom, pessoal, e aí, né, como que a gente fica, né, a gente fica se sentindo, olá, Aline, seja bem-vinda, a gente fica se sentindo incompleto, né, insuficiente, inseguro, né, com essas ameaças com tom agressivo muitas vezes, né? E aí a gente pensa, né? Quando a gente começa no marketing digital, a gente pensa, tá, mas não é assim, todo mundo não faz dessa forma, né? Não é assim que tem que ser, tá todo mundo fazendo assim. Eu vou mesmo, vou com certeza. E aí, né, pessoal, a gente vê, né, que tem outra forma, assim, de fazer um marketing, né, autêntico, porque não adianta, pessoal, as máscaras caem, né, num determinado momento cai. Se você fica fazendo promessa milagrosa, né, que com certeza você não vai entregar, né, aquela promessa, você não vai conseguir solucionar aquele problema dessa forma aí que o seu cliente está esperando, tá? Então, ele vai se decepcionar, ele vai ficar frustrado, vai ficar pior ainda, né, do que antes de adquirir o seu produto. Sei lá, eu acho que não é, né, com certeza, né, para vocês que estão aqui, eu tenho certeza que não é esse tipo de solução que vocês querem entregar, né? Olá, Márcio, bom dia. Eu tenho certeza que vocês pensam, né, em ser uma solução a longo prazo. Como eu falo, a gente vai ter aí vários infoprodutos para estar, né, solucionando os problemas do meu cliente. Eu não quero ser uma solução pontual que ele vai comprar uma vez, né, de mim, porque caiu na isca, e aí depois ele nunca mais, ele vai ficar insatisfeito, nunca mais vai comprar de mim. Não, eu quero que ele compre, que ele fique satisfeito, que eu realmente transforme, que eu ainda supere as expectativas dele para ele voltar, né, a adquirir outros produtos meus. Então, né, não tem como, né, não casa, né, se a gente trabalha com esse marketing tóxico, a gente nunca vai ter, né, não vai atrair dessa forma. Bom, pessoal, então, né, vamos lá, né, 3 gatilhos positivos, né? Eu não consegui achar aí um sinônimo para o gatilho. Depois, se alguém quiser me ajudar, eu odeio usar essa palavra gatilho, que eu acho que já remete a algo ruim, né? É algo que mexe aqui na nossa mente como se já estivesse manipulando, né? Mas são 3 formas boas, né? 3 formas positivas da gente estar fazendo o nosso marketing, tá? Um marketing saudável aí, um marketing, né? Saudável, atóxico. Vamos lá. Tudo isso vai ser baseado no storytelling, né? O Diego, ele traz essa solução porque ele, né, estuda muito storytelling e ele vê que na ficção, né, a gente realmente é envolvido na história de uma forma boa, né? Quando a gente vê autores também que, né, que a gente lê alguns livros, que a gente fica envolvido, que a gente quer ler página após página, é por isso, né? Porque a gente é envolvido, a gente mexe com as nossas emoções. Então é isso, tá? É isso que a gente vai usar, né? Num bom sentido, não é pra ficar angustiado que tu quer passar longe do filme, tu fica ali, né, num medo, numa tensão, numa coisa, um sentimento ruim, né? Sabe assim, que às vezes tu acaba um filme e tu fica, meu Deus, né? Pra que eu fui assistir isso, sabe? Que tu fica vendo que te fez mal, né? Então, eu, pelo menos pra mim, né, esses filmes, assim, às vezes muito pesados, né, ou com manipulação mesmo, sabe, que tu vê que tem coisas ruins acontecendo, muitos planos, assim, maquiavélicos, me faz mal. Eu fico, pra mim, assim, sabe, assim, mata aquela minha ideia de um mundo bom, né, eu fico meio desacreditada e isso me faz mal. Então, assim, é nutrir, né, a gente nutrir com o nosso conteúdo. Tá? Como que a gente vai nutrir com o nosso conteúdo, né? Quais emoções aí que a gente vai despertar, né, no nosso consumidor, no nosso ouvinte, enfim, nosso seguidor. Bom, a gente tem, né, que gerar, sim, uma curiosidade, né, despertar um interesse,
para a pessoa vir adquirir o nosso conteúdo, né? Então a gente sabe que a gente tem que atrair, né? Mas aí como que a gente vai atrair? Com curiosidade, né? Às vezes a gente usa títulos, né, que a gente vai deixar a pessoa querendo saber a resposta, né? A gente precisa mexer com a curiosidade para a pessoa realmente ir atrás ali e consumir, né? Você não vai entregar o ouro na sua legenda, né, já na foto ali que a pessoa não precisa mais ver nada. Então a gente desperta realmente uma curiosidade, tá? E através dessa curiosidade, a pessoa, né, ela vai se conectar com a gente, né? Aos poucos você vai dando, né, todo um caminho, vai envolvendo a pessoa. Geralmente sempre eu trabalho muito isso da conexão, né? E eu acho que é muito importante, eu acho que é muito mais interessante você atrair, né, usar a curiosidade nesse sentido do que usar ali naquele sentido de que você vai ficar pobre, você vai, sabe, ser fracassado, né? A pessoa ficou ali querendo saber, mas não é assim que ela tá curiosa, ela tá já desesperada, né? Isso sim. Bom, a gente tem que trabalhar, né, atenção também, mas a atenção naquele sentido, né, tipo suspense. Quando você vê um filme bom, né, eu gosto muito de solucionar problemas, né, solucionar casos e tal, tem uma tensãozinha, tem um nervosinho que tu fica ali, né, e tu gera uma surpresa, né, tu surpreende e tal, não é como você tinha esperado, porque você tá tão, né, já achando ali atrás das pistas e tal, e aí depois você vai lá e surpreende. Então, assim, trabalhar a atenção nesse sentido, né? Num sentido de suspense, para surpreender. Identificação também, né? A gente tem que gerar, né? Como eu falei da conexão, gerar conexão, gerar identificação, desculpa, empatia, né? Com o nosso conteúdo. Então, a gente sempre se colocar no lugar, né, do outro. No caso da minha persona. Então, quando eu crio um conteúdo, seja qual for, né, quando eu estiver promovendo a minha marca, o meu produto, eu tenho que estar sempre me colocando no lugar do meu consumidor, tá? Do meu seguidor e tal. Não adianta a gente criar o conteúdo, né, como eu falo, umbigocêntrico, né, para alimentar o nosso ego, para botar só a nossa marca lá em cima. Eu sou o bambambam. Não é nada disso, tá? Realmente é sempre a persona em primeiro lugar. Quando a gente sai da gente, né, e vai pra persona, a gente para de ter aqueles probleminhas, né? Às vezes a gente fica se preocupando com a opinião dos outros, julgamento, não sei o quê. Se você ainda tá nesse nível, você ainda não se colocou 100% no lugar da sua persona. Você ainda tá ali, a Carol. Você tá preocupado com a Carol, né? Eu falei, gente, olha, pra dar um exemplo aqui, né? No caminho, a gente teve uma aula sobre ressaca moral. Né? Aquela aula eu falei com o pessoal, né? Até um tema que eu vou trazer depois em outro momento aqui pro canal para mais pessoas, sobre a questão do consumo consciente, que é algo que ninguém fala, né? E, né, eu também falei num post aí esses dias que eu falei curiosidades minhas, eu falei, né, que o motivo principal de eu fazer o caminho do vídeo, eu fazer o caminho de Santiago de Compostela, foi para melhorar minha relação com a bebida, né? Isso daí, gente, é um assunto muito delicado, né? Para quem realmente sofre dessa limitação, tem alguém na família e tal, sabe que é muito forte, né? Nunca vai imaginar que a Carol... Paola, chocante, né? Nunca vai imaginar que a Carol, é a Carol que tá ali à frente, né? Passando ensinamentos sobre vinho, tem esse probleminha, né? Às vezes passa dos limites e resolveu fazer uma peregrinação por causa disso. Tipo, gente, é algo assim, que isso daí... Normalmente as pessoas têm vergonha de falar, né? As pessoas não falam, né? É tudo normal, ninguém toca na ferida, tá? E se eu ficasse pensando na Carol, tipo, eu não ia falar, né? Mas eu sei que, né, eu vi ali, né, eu tive a prova na hora, né, de várias pessoas agradecendo e tal, dizendo que também passavam por isso e tal, né, tinham casos na família, enfim. E aquilo me nutriu de uma forma que eu tinha que falar, sabe? E é o que vai acontecer sempre, né? Eu tenho que sair de mim e me colocar no lugar do outro. Às vezes as minhas limitações, né? A minha luta diária ali com os meus, né? Com os medos, com as limitações, com os sabotadores, né? Eu vou estar ajudando o outro. Então, assim, eu não posso ficar me preocupando com o fulaninho que vai entrar ali, né? Que é insignificante, gente, né? E vai meter o pau, nossa, Carol, não sei o que, sabe, gente?
Tipo, o tanto de pessoas que a gente pode estar contribuindo e ajudando, né, através do nosso conteúdo. Então, aí realmente, né? Então, saiam de si, tá? Isso é um conselho que eu dou aí que vai valer muito a pena, tá? Vocês vão se surpreender, né? Vocês vão se sentir muito mais preenchidos, vai começar a tudo fazer muito mais sentido, né? A criação de conteúdo de vocês, tá? Então, vamos lá. Conteúdo tóxico versus não tóxico, tá? Vou dar a legenda aqui, exemplo tóxico, exemplo não, como ela pode ser não tóxica, que aí fica já um exemplo mais aplicado aqui na mão na massa. Vamos lá, tóxico primeiro. Se o seu projeto não sai do lugar, a culpa é toda sua. Bom, quando você lê um negócio desse, né, você pode até ir ali, né, porque você vai mexe, né, toca na ferida, mas de uma forma ruim, né, cutuca daquele jeito, assim. Eu acho que a gente tem que conscientizar sempre, né, é necessário para evoluir a gente mexer, né, na ferida, mas assim, não de... Pô, a culpa é toda sua. Tipo, você tem que amenizar ali, tem que ser com um carinhozinho, né, trabalhar e dar solução, não desse jeito, assim, que você deixa a pessoa pior, né? Como que eu posso fazer isso, então, essa legenda de uma forma não tóxica? Procrastinar é priorizar a coisa errada de propósito. Aí tu fica, caramba, né? Tô procrastinando, eu sei, né? Isso é um assunto que eu sempre falo, né, aqui, da procrastinação, porque é algo que tá aí sempre, né, presente. A gente sabe que o home office tá ali, né, difícil, né? A gente tem que lidar muito com a procrastinação. E aí tu pensa, pô, procrastinar tá sendo uma escolha minha, né? Eu que não tô priorizando, eu tô priorizando as coisas erradas, né? O mesmo valor que eu tô dando ali para coisas erradas, eu poderia estar botando a minha energia nas coisas certas, né? Então, é um jeito construtivo de você falar, né, de você dar aquela dura que é necessária, mas de uma forma bota pra pensar, sabe? Assim, eu faço muito isso, né? Se vocês repararem, eu sempre deixo umas reflexões assim que bota muito pra pensar. Mas eu tento não ser, né, agressiva. Espero que, né, vocês interpretem dessa forma. Bom, ignore essa técnica de escrita e ninguém vai querer ler os seus textos. Tipo, aí tu já fica ali, né, que é aquela solução milagrosa. Então aí você pode dizer a mesma coisa assim: o primeiro passo para escrever textos que fluem e mais rápidos de criar. Tipo assim, você dá um passo a passo, né? Você dá um caminho das pedras e tal, mas você trilha, né, com ações concretas. Não é aquela solução milagrosa. Você vai dividir em micropassos, que é essa que é a realidade, né? Eu falo, a gente às vezes acha que, eu fiz o caminho do vinho, então, né, no final dos 30 dias eu dei aquele start, vai ser a transformação. Não, gente, é o passo diário, né? Se você não se comprometeu com um passo diário, não continuar a sua caminhada, né, realmente vendo que cada passo é fundamental, né, você não vai ter resultado milagroso. Então, assim, não adianta você querer prometer soluções milagrosas, tá? Tem gente mais burra e idiota fazendo mais dinheiro que você. Meu Deus, né? Aí tu fica... se tranca no quarto, né? Nem sai mais, já deu, né? Pra quê, né? Eu desisto, corto os pulsos. E aí, como que eu posso falar a mesma coisa, né? Sem ser tóxico? Você se irrita quando descobre pessoas com menos experiência fazendo mais sucesso, né? Ou sendo mais reconhecido? Eu já falei sobre isso também aqui. Eu tô pegando os exemplos do próprio Diego, tá? Mas eu já até fiz um conteúdo aqui assim. Gabriel, não é fácil, né? O pessoal usa e abusa, né? Porque chama atenção, né? Chama atenção se você usa essas palavras assim, né? Tu fica se sentindo já o próprio burro idiota, né? Mas não é necessário, né? Não faz bem, não adianta. Porque assim... uma vezinha, tá ok. Você lê aquilo ali, tá? Eu tô dando uns exemplos aqui pra vocês pontuais, né? Vocês estão ouvindo aqui, claro, tá fora do contexto, né? Então não vai causar essa dor, né? Como se vocês realmente estivessem buscando uma solução para aquilo e lessem essa matéria. Pode ser que um ali, se você não consome esse tipo de conteúdo, não faça esse efeito tão mal, que você vai ficar deprimido, você e tal. Mas você só se nutrir disso, né? Quantas informações aí tóxicas a gente não recebe no decorrer do nosso dia, né? Então vai minando, mina um pouquinho aqui, mina um pouquinho ali, mina um pouquinho ali. Quando você vê, você já tá super inseguro, você já não é capaz de fazer nada, tá? E você tá, né,
botando para dentro esse tipo de informação, esse tipo de conteúdo. Então, assim, isso que eu acho, né? A gente tem uma aula lá no caminho que eu falei, nós somos o que comemos, né? E eu acho assim, não é só o que a gente come de alimento, do que a gente se nutre, né? A gente se nutre, né, todo dia aí do que a gente está ouvindo, né? Do que a gente seleciona ouvir, porque muitas vezes, né, a gente tá ali ouvindo, mas assim, sabe, pode entrar aqui e sair ali, se a gente quiser, a gente tem que ter um filtro, né? Do que a gente, né, bota pra fora também e tal, do que a gente fala pros outros, né, do que a gente vê, do que a gente enxerga, do nosso modo, né, do que a gente quer ver, tudo isso aí é a forma como a gente se nutre. Então, a gente tem que se responsabilizar, né, é uma escolha nossa também. Você tá buscando esse tipo de solução milagrosa, né? Eu por muito tempo busquei, já falei isso pra vocês aí, né? Eu já trabalhei até com aquele Forever Living lá. É uma bosta quando você não tem... você depende muito do financeiro, né? Vive no vermelho, aí vem um pessoal ali e te promove uma solução milagrosa que vai resolver o teu problema do dia pra noite e é confortável, é o que eu falei, né? Você tá mal ali, tá no vermelho, do dia pra noite sua situação vai melhorar. Ou você tá muito mal, se sentindo mal com o seu corpo, vai tomar aquele remedinho, amanhã você vai ter a solução. A gente se ilude também. A gente sabe que não é verdade, mas a gente se ilude. É a solução imediata. A gente também busca esse tipo de coisa, né? Então, não adianta. Hoje eu já sei, tá? Eu migrei pro digital, comecei a trabalhar com digital, mas eu sei que não é do dia pra noite. Eu não quero isso do 6 em 7, do 6 em 1, 100 mil num dia, 100 mil em 7 dias. Não é esse tipo de solução que eu tô buscando. Tô buscando algo a longo prazo, né? Entregar realmente transformações aí a longo prazo. Algo que seja duradouro. Eu não quero explodir, né, e amanhã sumir, né, do mapa, não é isso. Então, a gente tem que cuidar também com as nossas escolhas, né, porque muitas vezes a gente está consumindo isso, a gente está construindo também, partilhando esse tipo, propagando esse tipo de marketing, né, por quê? Porque a gente está querendo se iludir, né, então, a gente tem que dar um chacoalhão, né, como eu falei, a gente tem que ser responsável, a gente tem que ser objeto de transformação, mas de uma forma saudável, tá? A gente tem que ser aquele melhor amigo que diz as coisas, né? E que vai trazer realmente uma transformação. Não que bote mais pra baixo a pessoa e não vai ter transformação nenhuma, né? Ela só vai ficar mais deprimida e atacar mais o pote de sorvete, sabe? Tipo isso, né? Então a gente tem que realmente, com exemplos, né? Também a gente ser um objeto aí, um instrumento, né? Não objeto, um instrumento de transformação na vida dos outros. Então, pessoal, sobre o ser tóxico, né? Sobre o ser tóxico também não é só pro outro, como eu tô falando, né? A gente também vai estar consumindo, né? A gente tem que ter consciência, né? De ter hábitos saudáveis no digital. É muito fácil, né? A gente, quando se dá conta, já tá ali ou no sabotador do workaholic, que eu botei também, né? Você tá ali o dia inteiro, só tem que trabalhar e tal, ou só consumindo coisas também que às vezes não acrescentam nada, seguindo aí, de repente, pessoas, né? Perfis que não vão te acrescentar nada, só botam você mais para baixo, né? Aqueles tipos de concorrentes também que às vezes não acrescenta, que não tem nada a ver contigo, você segue ali achando que ele é o bam e tá te fazendo mal. Então, assim, isso também, né? A gente tem que ter consciência, né? E consumir de uma forma saudável, né? Tá? Então, assim, gente, eu vou citar alguns exemplos aí para quem tem mais interesse de ver o pessoal que tá fazendo um trabalho bacana com marketing não tóxico, né? E que faz a diferença na vida das suas personas, mas realmente tem autoridade, tá? E não precisa fazer dessas formas aí ruins, né? Então, alguns nomes aí para vocês irem, que eu sigo, né? Que são pessoas referências para mim. Tem a Isa Moreira, né? Que é dos multipotenciais. Tem a Liz Valls. Todos esses são estrategistas digitais, tá? O Marcos Dutra e a Cris Brits, que é dos coachings, tá? Todo o pessoal aí tem uma comunicação muito bacana, muito autêntica e que não é apelativa, tá? Então, pessoal, é algo mais artístico também,
né, por trás ali, tem uma estratégia realmente, né? São estrategistas digitais e não pessoas que estão querendo ali só poluir, né? Poluir as mídias. Vamos usar, né, num bom sentido a tecnologia a nosso favor, né? E realmente entregar um marketing de conteúdo, um conteúdo de valor, né? Um conteúdo que transforma. Tá bom, pessoal? Essa foi a nossa aula aí. Espero que vocês tenham aprendido bastante, tá? E agora, bora, né? Mudar, né? Ser autoridade transformando, mas de uma forma saudável, tá bom? Beijo grande, gente!